Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo. Me chamo Ronaldo Dionísio, tá? Eu sou professor de Química do curso de Licenciatura em Química do IFPE Campus Vitória de Santo Antão e sou professor da disciplina de Química Geral Experimental 1, a parte teórica. E a ideia desse vídeo é tentar diminuir ou dirimir algumas dúvidas dos conteúdos que foram vistos anteriormente ou no início do semestre, e essa ideia ela foi postulada ou direcionada especialmente, mas não exclusivamente, para os estudantes da licenciatura em Química do primeiro período, que chegaram um pouco tardiamente ao campus, por uma questão logística, mas não tão, digamos, grave em relação ao nosso entendimento, ao nosso acompanhamento acerca da disciplina. Então, a minha intenção é mostrar para vocês o que foi visto até o presente momento, tá? Revisitando cada tópico, inclusive os últimos que foram vistos em sala de aula, com todos presentes. Então, vou tentar sistematizar a cada semana, gravar as informações que foram postas em sala de aula, para que vocês possam, digamos, revisitar os conceitos, tentar reforçar ainda mais e simplesmente também direcionar as dúvidas de forma privada ou coletiva, comentando aqui nos vídeos ou mandando as dúvidas no nosso canal de comunicação privado, tá? Então, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo e quaisquer dúvidas, elogios, críticas, sejam bem-vindos e que vocês possam aproveitar ao máximo essa nossa proposta, tá bom? Então, vamos tentar ser o mais breve possível e começar a nossa caminhada, nossa jornada, né? Então, como eu tinha dito para vocês, a ideia dessas apresentações ou desses vídeos é tentar sanar para vocês ou mostrar para vocês o conteúdo que foi visto e o conteúdo que está sendo visto em sala de aula, tá? Então, o que a gente observou lá no início? Quando eu iniciei o semestre, eu fiz uma pergunta utilizando um aplicativo lá, o Mentimeter, e a pergunta que se deu lá é: o que é química? Tá? Para você, o que é química? E aí, tivemos diversas respostas. A mais criativa foi o sei não, também é bastante salutar e bastante compreensível. Mas também tivemos a ideia de que química está associado à transformação. Química é a ciência que estuda a matéria, a alquimia da matéria, é uma ideia de estudo científico, associando sempre a ciência. Uma coisa interessante também foi vida em moléculas, você enxergar a vida através das moléculas, também é uma interpretação muito boa. Também a ideia da ciência da matéria, ou as suas interações, as suas transformações, e principalmente a ideia de reações. Quando se depara com o conceito de química, ou pelo menos quando vocês são questionados, está fazendo química, então a primeira coisa é: está fazendo bomba, sabe fazer bomba, sabe fazer loló? Eita, loló não pode, mas tudo bem, deixa para lá. Esquece que eu falei, eu vou editar esse negócio. Mas, do ponto de vista prático, pessoal, o química é, de fato, uma ciência, é uma ciência da natureza. A ideia de você compreender o que está à sua volta de uma forma muito particular e peculiar é uma coisa realmente inerente à química, principalmente quando se fala de moléculas, ou quando se fala de átomos, ou quando se fala de interações interatômicas, interações entre moléculas, propriedades físicas, propriedades químicas. Tudo isso está associado diretamente ao que a gente vai estudar ao longo do nosso curso de Química. Claro que, especificamente, no curso de Química Geral Experimental 1, como é uma disciplina introdutória, a gente vai revisitar alguns conceitos básicos que vocês já viram no ensino médio, mas acrescentar alguns aspectos lá da ciência da ciência química, como ela foi criada no seu íntimo e no seu âmago, tá? Então, sejam bem-vindos a essa viagem e vamos embora, porque a gente precisa ter esse entendimento da melhor forma possível.
Então, quando se fala de química, já foi dito, ou foi escrito por vocês, em algum momento, a ideia de química estuda a matéria. Tá? E de onde surgiu o conceito de matéria? Ou o que é matéria propriamente dita? Tá? Antes de pensar sobre isso, matéria é energia, energia é matéria. Já dizia o velho e bom amigo Einstein, quando ele descreveu de uma forma muito simplória, deixa eu apagar aqui, quando ele escreveu essa equaçãozinha aqui, é mc ao quadrado. Eita, esse doido aqui tá uma maravilha. Bem, essa relação aqui, pessoal, ela descreve de uma forma muito simples a teoria de relativística de Einstein. Não é somente essa equação, ele teve várias contribuições, diversas contribuições à ciência. Essa foi uma das mais que se destacaram. Mas o Einstein, ele foi, digamos, brilhante na sua proposta, mas ele teve a contribuição de outros cientistas anteriores a ele. Max Planck, quando introduziu o conceito de mecânica quântica, ou a ideia de quantização da matéria e da energia, Einstein ele estava um pouquinho atrás nessa relação, mas também estava estudando esses aspectos. O início, do ponto de vista conceitual, ele se deu através de uma grande explosão, ou o que a gente chama, do inglês, Big Bang. Essa teoria, essa formulação teórica, ela foi postulada no início do século, finalzinho do século XIX, 1888. Se não me falha a memória, eu tenho que verificar isso, de fato. Mas no finalzinho do século XIX, um cientista, tá? Eu não lembro o nome dele, mas enfim, postulou que toda e qualquer matéria existente no universo, e antes do tempo zero, ou quando se começou a ter noção de tempo, toda essa matéria era concentrada e localizada em um único ponto na região que hoje conhece como universo. Então, imagine, por exemplo, uma bola, tá? Centrada num campo de futebol, e toda a matéria ao redor dessa bola fosse concentrada dentro dessa bola. Tá? Então, você tem um sistema denso, um sistema altamente energético e também em equilíbrio. Chegou um certo momento, tá, que esse equilíbrio ele foi quebrado, e quando se quebrou o equilíbrio desse sistema, aconteceu um espalhamento de energia por todas as direções, através de uma grande explosão. E o que a gente conhece hoje como matéria, como terra, como ser humano, como nós, humanos, ou animais, vegetais, ou animais vertebrados, cordados ou não, tudo que a gente conhece hoje como vida, ele é associado diretamente a esse fenômeno, ou essa teoria associada ao Big Bang. E por que chegaram a essa conclusão? Esse é o grande questionamento. Ora, revisitando papiros e informações antigas, lá da época do Copérnico, os astrônomos observaram que os astros estavam mudando a sua posição com o passar do tempo. A cada 100 anos, você tem uma mudança de distância no arco de monitoramento através do telescópio, você tem uma mudança relativamente grande do ponto de vista da escala temporal. Então, notaram-se que os astros que antes do Copérnico tinham certas coordenadas, quando se passou-se 100, 200 anos à frente, esses astros estavam se movimentando e tendendo a se distanciar um do outro. Então, como os corpos celestes possuem massa, são matéria, e estavam se distanciando ainda hoje, se você medir a localização de um astro, de uma estrela, através do telescópio, e comparar com as medidas lá dos astrônomos do século XV, século XIV, você vai observar que há diferenças de pequenos graus de distância entre um em relação ao outro. E aí a teoria ela foi postulada porque quando você observa, por exemplo, um fenômeno de explosão
através de uma granada. Quando você tem a reação, o gatilho, o pino, ele é solto, você aciona uma reação química altamente energética, que produz em uma grande quantidade de gás em um curto intervalo de tempo, ela explode. Os fragmentos da granada, elas se espalham em diversas direções, em todas as direções possíveis. Então, analogamente à teoria ou à observação de uma explosão de granada, os cientistas na época observaram que se os corpos estão se distanciando até o presente momento, é lógico pensar que no tempo zero esses corpos estavam próximos do outro ou no mesmo corpo, interagindo de forma a permanecer concentrados em uma única região do espaço. E hoje estão se espalhando, semelhante a uma explosão de uma granada. E é por isso que a teoria é chamada de teoria do Big Bang. Tá? E, adicionando a esses fatores, você tem estudos que provam, por A mais B, que a matéria ela pode se converter em energia e energia em matéria quando você tem aproximações ou distanciamentos de velocidades próximas à da luz. Resumindo, quando se você tem, por exemplo, um corpo acelerado de forma a atingir velocidades próximas à luz, o nosso corpo material ele se dissipa em energia, ele se transforma em energia. E quando eu tenho a redução da velocidade a velocidades próximas do zero, comparado à velocidade da luz, ou seja, eu torno o corpo a energia mais lenta, a tendência é que essa matéria ou essa energia se condense em uma porção de matéria. Então, você tem essas relações já provadas experimentalmente e você tem essa informação, pelo menos até o presente momento, a teoria do Big Bang ainda é válida do ponto de vista direto. Tá? Bem, isso e só voltando um pouquinho, e isso explica, ou pelo menos é uma explicação bastante razoável, para explicar as diferentes composições da matéria em diferentes pontos do nosso universo. E você tem toda essa correlação associada a medições espectroscópicas através de telescópios e de outras informações que corroboram ainda com a teoria do Big Bang, que é uma teoria secular, milenar, mas que ainda conseguem explicar boa parte dos fenômenos que a gente observa no presente momento. Bem, do ponto de vista conceitual, saindo um pouquinho da história da ciência e passando agora para o que a gente vai estudar propriamente dito, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais relacionados ao nosso campo de observação. Ora, quando a gente fala associado à ideia de que a química ela estuda um fenômeno ou uma reação química, a reação química normalmente ela é localizada, tá? Ou ela é delimitada em relação ao nosso espaço completo. Por exemplo, quando você observa um amadurecimento de fruta numa fruteira, tá? Por mais que você tenha outras frutas ao redor da sua bananeira ou da sua palma de banana, sua laranja, ou qualquer fruta que seja, que esteja na fruteira, o processo de observação de grau de maturação daquela fruta, ela vai depender dos outros, mas você vai observar diretamente ela. Então, toda vez que você fizer alguma anotação ou alguma inferência sobre aquela fruta ou fruto, você vai estar associando diretamente ao seu sistema. Tá? Então, o sistema é tudo aquilo que eu consigo observar e delimitar em termos de informação. Tudo que estiver fora do meu sistema é chamado de arredores ou vizinhança. E aí, pessoal, uma coisa que a gente precisa entender também é o seguinte, que a matéria ou o meu sistema, ele vai interagir de duas formas com meus arredores ou vizinhança. Eu posso alterar a matéria ou a quantidade de matéria do meu sistema. Deixa eu apagar esse negócio aqui que está horrível. Minha letra é horrível, mas vamos tentar melhorar.
Continua horrível mesmo. Então, eu vou ter uma interação a nível de matéria e uma interação a nível de energia. Tá? Dependendo da forma como o meu sistema interage com a minha vizinhança, eu vou ter a classificação direta entre essas três condições aqui. O que eu tenho aqui no sistema aberto? O sistema aberto é um sistema aberto, ou seja, eu posso interagir do tipo matéria e também do tipo energia. É um exemplo claro, a título de exemplo, quando você pega lá uma porção de ar, coloca lá no seu fogão, liga lá a chama e você aquece para preparar um café ou alguma coisa do tipo. O que está acontecendo com o tempo? A chama do bule ou na cafeteira, ela está aquecendo. Então, você está fornecendo energia, você está transferindo energia da chama para a caneca, ou a chaleira, enfim, está aquecendo. Então, você está trocando energia. E se a chaleira ou a cafeteira ela não tiver tampa, não tiver tampada, o que vai acontecer com o tempo? A água ela vai ferver e vai sair. Você vai ter vapor de água sendo produzida, que é aquela fumacinha durante a fervura da água. Então, para que você tenha um café preparado, você tem que aquecer, ou seja, fornecer o sistema, energia, e você tem que ter também que não haja tampa, não impedindo a saída de água durante o processo. Então, você permite a interação de matéria e energia, então você vai ter um sistema aberto. O que é o sistema fechado? É um sistema que tem uma tampa mesmo, tá? Quando você tampa uma garrafa ou tampa a chaleira, o que vai acontecer? Você vai impedir o fluxo de matéria. Você não pode acrescentar, nem tampouco retirar matéria. Mas você pode aquecer ou refrigerar. E aí você vai ter a eliminação da interação da matéria e você só vai permitir a energia. Então, logo, você vai ter o que a gente chama de sistema fechado. E o que é o sistema isolado? É um sistema na qual você não permite troca de matéria, tampouco troca de energia. Tá? Depois que o material esteja isolado, você tem que as interações vão ser internas. As transformações vão ser internas. O externo, ele não interage. A título de exemplo, eu tenho a garrafa térmica. A garrafa térmica é um exemplo muito básico, tá, de sistema isolado. Por quê? Quando você aquece a água para você preparar o café, faz o extrato e transfere para a garrafa térmica e fecha, a ideia é que quando você vai transportar ou transferir o café de um ponto a outro, você tirar da garrafa para a xícara, a temperatura interna do café ela não é transmitida para a sua mão quando você toca na garrafa. Então, é a ideia, ou pelo menos é o princípio de uma garrafa térmica boa. É aquela que não permite a dissipação do calor durante o processo de transferência. Agora, claro, você só vai transferir a matéria, o café, para a xícara, se você abrir a garrafa. Se você fechar, ela não permite a transferência de café, nem tampouco aquecer ou refrigerar o café. Então, é essa a diferença entre sistema aberto, fechado, isolado. É a permissividade de troca de matéria e energia ou não durante um processo de transformação. Tá? E aí vem aquela velha história. Você faz química, então você é doido. Mas também tem a correlação de que a química está associada à alquimia, à magia. Então, aí os filmes de ficção científica e magia que provam isso. Tá? Harry Potter. Harry Potter é um grande químico, ou não, tá? Mas é um alquimista, ou rememora a ideia da alquimia. Também temos um quê de maluco, tá? Quem faz química é doido, porque estuda algo que não vê, compreende algo que não sente e faz inferências de algo que acredita estar acontecendo. Tudo isso é muito bonitinho, mas ele consegue observar esses toques filosóficos durante nossa prática, durante nosso exercício, durante a nossa investigação científica.
E também temos um quê de cozinheiro também na nossa descrição profissional, porque mexemos com matéria, alteramos as suas propriedades, promovemos transformações. E, já dizia o velho filósofo, o velho cientista, mas tão importante quanto o professor emérito Ricardo Ferreira, que Deus o tenha, Ricardo Ferreira diz que a química ela está na cozinha, assim como a vida está nos nossos corpos. Então, nós somos cozinheiros também, tá? Mas de uma outra forma, de uma forma mais interessante. E aí vem o conceito de energia. Se for relacionar a ideia de que o que é energia, energia é energia hidrelétrica, é a energia das águas, quando bate lá no sistema de captação de água, na represa, você tem a produção de energia elétrica através da energia gravitacional, a energia das ondas, transferência de matéria, de energia através do impacto das ondas em corpos, seja na praia, seja em seres humanos ou em animais, mas você tem uma interação aqui muito interessante. Agora está na moda também placas solares, converter energia solar em energia elétrica. Então, você tem isso como um fato, como uma verdade. A energia nuclear também é um fato. A energia química para proporcionar foguetes, objetos em alta velocidade. O combustível que é utilizado aqui é hidrogênio líquido e a fumacinha é rica em água. Então, você tem aí vários exemplos de tipos de energia. Mas se você for perguntar qual é a definição de energia, do ponto de vista prático, energia é um conceito que não tem definição. O que se utiliza são consequências de você ter um corpo mais energético, com essa propensão ou com menos propensão, que é a capacidade de realizar trabalho. Então, alguns autores utilizam esse termo ou essa definição para justificar o que seria a energia, ou pelo menos para definir ou deixar mais claro a compreensão do que é energia. Mas energia é um termo científico ainda sem um conceito bem estabelecido. A gente sabe que um corpo que tem alta quantidade, alta capacidade de energia ou alta quantidade de energia tem uma capacidade de realizar uma atividade com muito mais ênfase do que um corpo ou um sistema que tem uma baixa capacidade, uma baixa quantidade de energia. Mas o que a gente conhece são os tipos de energia e as interconversões possíveis de uma em relação à outra. Mas o conceito de energia ainda é uma questão científica de extrema relevância, mas existem várias definições práticas desse conceito, mas que nenhuma chega a uma definição clara do que seria energia. Mas, se a gente for, digamos, simplificar a nossa vida, a gente vai utilizar um conceito físico, que energia é a capacidade de realizar trabalho e se definir, tá? Bem, e aí, para encerrar a nossa primeira aula, eu gostaria de trazer para vocês o nosso grande dilema, ou, na verdade, o nosso grande calcanhar de Aquiles, quando a gente vai estudar, via de fato, a ciência química, ou entender como a química ela é estudada por si só. Temos 3 universos que são interligados ou são extremamente necessários para uma compreensão mais definitiva, mais clara do que seria a ciência química. Temos a ideia do campo macroscópico. O que é o campo macroscópico do ponto de vista prático? É simplesmente um campo na qual você consegue perceber através dos sentidos, principalmente da visão, da audição, do toque, do olfato. E aí você tem o que a gente chama do mundo real, ou o mundo que eu consigo perceber. Se eu sinto, eu percebo. Então, a ideia do macroscópico é o nosso mundo que nós vivemos, tá? Ou nós conseguimos perceber através de algum aparelho, algum instrumento de forma relativamente simples. O mundo microscópico é um mundo a nível mais baixo, ou no nível mais minucioso. É o nível que você precisa de instrumentos, tá, mais rápidos para enxergar ou para monitorar
essas interações a nível microscópico. Então, o nível macroscópico é aquele mundo que eu percebo, o micro acontece também no macro, mas eu não consigo perceber, e o simbólico são, de fato, a representação tanto do nível microscópico, tanto do fenômeno macroscópico, de uma forma que você possa compreender de forma direta, através de símbolos, de representações, de esquemas, como o mundo macroscópico está funcionando, sendo monitorado pelo microscópico e sendo representada pelo mundo simbólico. E qual é o nosso grande dilema? É que estamos aqui, no centro de tudo isso. Tá? E as transições entre o aspecto macroscópico, micro e simbólico é o que a gente faz compreender a química como a ciência da natureza, com um olhar peculiar de qualquer outra ciência que venha a existir no nosso conhecimento humano atual. Então, temos que o químico ele tem esse papel, tá? Esse papel de transitar entre o nível simbólico, o macroscópico e o microscópico. Claro que a gente pode e vai haver dificuldades quando a gente observa, por exemplo, o nível simbólico, uma equação química, seja qual for, e você não consegue compreender o macroscópico porque você nunca percebeu aquela reação na sua realidade ou no seu campo de visão macroscópica. Então, fica num aspecto muito abstrato. E o nível de abstração ele é requerido principalmente quando você sai do mundo macroscópico para o mundo micro, porque é um mundo que você não consegue perceber sem o auxílio de instrumentos. Mas eu não vou assustar vocês sobre isso agora, tá? Eu só peço a vocês um pouquinho de calma e espero que vocês tenham gostado, pelo menos, dessa primeira parte. E qualquer dúvida ou quaisquer informações complementares, eu peço para vocês comentarem aqui no vídeo. E obrigado pela atenção de todos. Um cheiro na alma e a parte 2 a gente continua daqui a pouco, tá? Um cheiro na alma e até mais.